Olá, está começando o programa Conexões Espiritualidade Cotidiano. Uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Muitas vezes, um pequeno gesto pode salvar uma vida. E ele se torna ainda mais significativo se for praticado por gratuidade. Para conversar conosco sobre doação voluntária, hoje recebo a Ivna Sá dos Santos, jornalista, fotógrafa e professora. E você, claro, pode participar conosco pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 996428473. Boa noite, Ivna. Boa noite. É um prazer tê-la aqui mais uma vez no Conexões. Desta vez para a gente conversar sobre doação voluntária. Isso implica uma atitude de gratuidade. O que significa praticar a gratuidade? Padre Márcio, para mim, praticar a gratuidade passa por um coração grato, né? Eu acho que tem até uma passagem bíblica muito forte, a quem muito foi dado, né? Será cobrado. Eu penso assim, quem muito dá, quem muito recebe, muito tem esse desejo de retribuir. Então eu falo assim, um coração grato é aquele que se coloca... Eu falo assim, eu recebi tanto de Deus, eu recebi tanto da vida, recebi tanto, então eu preciso também colocar o que eu tenho à disposição, seja bem material, seja talento, seja dons, né? Eu acho que isso é a gratuidade, no meu Agora, no entendimento. mundo contemporâneo, numa sociedade de prazer e bem-estar, na onda do consumismo, do neoliberalismo, no tempo do Deus dinheiro, onde tudo é comprado, é muito difícil praticar a gratuidade, não? Muito. Muito porque, primeiro, ela passa pelo pressuposto do tempo, né? E as pessoas estão sempre dizendo que não tem tempo. Então, a gente tem que, para trabalhar com gratuidade, você precisa, de algum modo, perder, né? Esse perder tempo para as pessoas é perder dinheiro, né? Então, se eu estou pressupondo um ato de gratuidade, pressupõe que eu estou dispondo de alguma coisa para estar fazendo outra gratuitamente. Esse gratuitamente pressupõe que eu não estou recebendo materialmente nada em troca, porque eu acho que você recebe de outra maneira, né? Nós vamos falar sobre né? isso. Eu acho que passa por aí. Então, eu vejo que é um desafio constante, né? É um exercício também de se colocar no lugar daquele que precisa. Pensar assim, se fosse comigo, e se fosse na minha situação, né? Então, eu poderia dizer que talvez a motivação para alguém praticar a gratuidade fosse justamente um viés espiritual que dá sentido para a vida, né? Claro, claro. O entendimento de que eu não sou uma ilha, né? Que eu preciso do outro, que o outro precisa de mim, que a gente é chamado a viver em comum unidade. Olha, nesse sentido que a senhora diz aí, eu não sou uma ilha, homem algum é uma ilha. Em todos os aspectos que a gente pensa, nós vivemos com os outros, nós precisamos uns dos outros, nós só aprendemos uns com os outros. Então é preciso pensar o todo da vida, da minha, da sua, de uma cidade, de uma nação, para que todos sejam privilegiados. E não apenas uma parte, né? Um grupo específico. Com certeza. Né? Então, agora, quando a gente fala em gratuidade, vem à mente também o termo voluntário, né? Ser voluntário significa algo espontâneo, algo praticado com a devida consciência. Não significa que a pessoa possa ser conduzida a tal, né? Não pode ser explorada no voluntariado, né? Não, não. Pois é. Inclusive, as ações e ONGs que fazem trabalho voluntários, a pessoa que é voluntária tem que assinar um termo, né? De que aquele serviço é voluntário, até para evitar futuramente questões ligadas a ações trabalhistas. No direito existe até uma diferença sobre o que seria o voluntário e o espontâneo, né? E qual que é essa diferença? Eu andei vendo alguma coisa assim, tudo não é muito consensual, mas eu achei uma definição interessante, que o voluntário, o espontâneo seria algo que nasce bem dentro, ele não precisa de uma motivação exterior. Ele é espontâneo, ele nasce. Já o voluntário, ele não é algo que você faz obrigatoriamente, mas ele precisa de uma motivação, de um estímulo. Então, eu pegaria um exemplo bem cotidiano, né? Alguém que você gosta te pede um favor. Você tem um dever moral pelo que você ama a pessoa, pelo que você gosta de fazer. Então, você voluntariamente faz. Mas não foi algo que surgiu espontaneamente. Entendi. E existe aquele desejo de espontaneamente você fazer sem que ninguém te pedisse. Então, eu vejo que a espontaneidade, no sentido da gratuidade, ela é um passo além ainda do voluntário. Então, vamos dizer, nesse sentido, gratuidade está muito mais para a espontaneidade do que para um voluntariado, né? Sim, eu vejo. Tá, correto. Bom, eu tenho aqui a participação da Graça Andreata.
É muito bom o trabalho voluntário, espontâneo, quando não é esmola. Transformar o voluntariado em esmola é tirar a dignidade do povo. É bom fazer com o povo e não tanto para o povo. Algum comentário do fazer com, do motivar, do criar comunidade, do fazer para? A consciência de que quando eu faço com, esse gesto tem um sentido muito mais nobre, muito mais amplo do que quando eu faço para, né? O para dá uma sensação, tipo assim, eu sou superior a você, você precisa de mim e eu estou fazendo para você. Agora, quando eu faço com, aquele que recebe e aquele que pratica o ato crescem juntos, né? No fazer com, o laço de solidariedade que nos une é muito maior, né? Muito, muito. E até porque você sozinho também, até para fazer o para, você sozinho não faz muita coisa, né? Você precisa dos outros. Daí é que a gente faz uma grande distinção, vamos dizer assim, entre a solidariedade dos cidadãos e determinadas práticas políticas para. Ou seja, talvez se objetive sempre alguma coisa em troca, o voto, o reconhecimento e etc. Né? Bom, Graça Andreata, fraterno abraço, muitíssimo obrigado. A Vânia Brandão diz o seguinte, são por atitudes assim de gratuidade que ainda acreditamos no ser humano, quando ele sabe praticar de coração a gratuidade. Isso aí, Vânia, fraterno abraço, muito obrigado. A Fátima Silva diz o seguinte, a gratuidade pede nossa resposta. O Papa Francisco faz apelo à solidariedade contra o capitalismo selvagem. Ele visitou a casa de acolhida aos pobres Dom de Maria e dizia, todos nós precisamos voltar a descobrir o sentido da doação, diz o Papa Francisco. Algum comentário, Ivna? Sim. O Papa tem dado um show nisso aí, né? As falas do Papa são sempre convocatórias. Ele sempre está convocando, ele está causando estímulos, né? Acho que a gente está numa sociedade tão apagada desse ponto de vista da atitude. Ela fica tão no mundo a gente vai poder falar mais para frente, no outro bloco, provavelmente, sobre essa coisa. A gente está tão no mundo virtual, o mundo de ficar admirando as coisas, de acharem bonitas, mas atitude tão pouco. E eu falo isso, né? Na JMJ, uma das falas mais marcantes do Papa numa das missas lá realizadas na Polônia foi quando ele convocou o jovem e falou assim, sai do sofá, sai da tela azul, e aí a tela azul, a TV, o tablet, o seu smartphone, e vai fazer, coloca a sandália nos pés e vai caminhar. Tem muito a ser feito no sentido missionário, no sentido da solidariedade, no sentido do voluntariado, da espontaneidade, o que quer que seja, né? No sentido da mobilização. Na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, que foi anterior à de Cracóvia, ele convidava os jovens a saírem da sacada. Ou seja, não assistam à vida da sacada de suas casas. É preciso participar da vida, né? Ou seja, criar laços de solidariedade onde estudamos, onde trabalhamos, enfim, fazendo um mundo de fato humano, né? Por isso talvez a expressão dele, né? A solidariedade ajuda a amansar o capitalismo selvagem, né? Bom, a senhora faz uma campanha, né, sobre a doação e que tem como lema, curtidas não salvam vidas, atitude sim. O que significa agir com atitude? Essa campanha ela surge no momento em que eu estava trabalhando, vendo minhas notificações no Facebook. Eu participo de um grupo de mães no Facebook bem forte em Belo Horizonte, e nesse grupo uma mãe narrava sua angústia de o filho estar com um possível diagnóstico de leucemia e que precisaria de um transplante de medula óssea. E esse garoto, com 1 ano de idade, a idade do meu filho caçula, na hora que eu vi aquilo, me causou uma identificação muito forte com a causa dela. E eu fui tomada naquele momento de escrever o famoso comentário, colocar aquelas emoções, a mãozinha com o coração, que é muito comum nesse mundo virtual, né? Só que quando eu estava para dar o enter na postagem, eu senti uma doce voz, assim, que para mim é a voz do Espírito Santo, dizendo assim, olha, não adianta você fazer isso. Isso aí não vai resolver nada. Essa curtida, o seu comentário, isso não salva a vida. Se você não for o hemocentro, se você não fizer o seu cadastro para ser uma possível doadora de medula, isso não vai resolver. Então, eu nem resolvi. Eu deletei o meu post, eu não postei. E no meu silêncio, era uma sexta-feira, na segunda-feira eu fui ao Hemominas para fazer o meu cadastro de doação de medula. Foi a partir de então que, pelo fato de eu escrever também em blogs femininos, voltados para a maternidade, eu decidi fazer um artigo, o artigo desencadeou uma campanha. Então, a ideia é, curtidas não salvam vidas, atitude sim.
Que interessante. Então, veja bem, eu acho que o mundo virtual pode aproximar as pessoas, é verdade? Ele pode potencializar muita coisa que a gente tem na vida cotidiana. Mas, ao mesmo tempo, as relações ali, elas, vamos dizer assim, eu acho que elas estão aquém do face a face, sabe? Elas, falta algo, falta vida. Não que eu seja contra o mundo virtual, ele potencializa muita coisa na nossa vida. Mas, por exemplo, eu colocar um comentário, uma oração, é interessante, faz bem para as pessoas. Mas se eu toco a mão da pessoa, se eu rezo, vamos dizer assim, na presença, olhando nos olhos, é diferente, né? É diferente. Você precisa tocar a realidade, né? Quando é possível, né? Às vezes não é possível, né? Às vezes uma pessoa que está numa causa, numa situação distante, né? Essa história de virtual e real, ela talvez para a geração aí, eu estou com 41 anos, a geração, ela ainda tem uma distância, mas para essa turminha nova que está chegando aí, essa famosa geração Z, nascida de 92 para cá, eles não sabem muito distinguir o que é virtual e real. Para eles é uma coisa só, não existe essa separação como existe para a gente. Seguramente. Né? Então a gente tem que compreender que eles são duas coisas que precisam caminhar juntas, não dá para ter essa separação. Então o convite é sair desse ambiente virtual que eu estou chamando aí da tela azul para a ação concreta. Porque tem coisas que não dá para se resolver no mundo virtual. Você não vai conseguir tratar uma leucemia no mundo virtual. É isso que eu quis dizer. Então, entre uma curtida no mundo virtual e uma atitude no mundo real, há uma distância. Muito grande. Mesmo que sejam ações que caminham paralelas, né? E foi interessante quando a gente lançou a campanha, tinha gente que falava assim, ó, eu estou curtindo, mas eu já fiz meu cadastro. Bom, eu estou curtindo a sua reflexão, mas tem que chamar o intervalo. Isso. Bom, acreditar é essencial, mas ter atitude faz toda a diferença. Nós vamos conversar mais sobre doação voluntária daqui a pouquinho com a jornalista Ivna Sá dos Santos. Então, Ivna, passei o intervalo curtindo sua última reflexão, né? Vamos falar agora de campanhas. Qual que é o valor de se fazer, por exemplo, uma campanha para doações em épocas de catástrofes, por exemplo? Enchentes, enfim, aluviões, sei lá. Qual que é a importância disso? A campanha ela tem o valor da mobilização, né? Diante de uma tragédia, as pessoas ficam mais comovidas, então elas ficam mais sensibilizadas a prestarem dada solidariedade. Então, diante de uma tragédia, todos os esforços voltam-se para aquilo, né? Tem uma teoria de comunicação que se chama agenda setting. Ela fala o seguinte, que as pessoas conversam aquilo que a mídia pauta. Então, ainda que não seja uma tragédia, né? Mas se a mídia compreender, vamos supor que a mídia abraçasse, igual quando tem a questão da falta da água, todo mundo começa a economizar, porque a mídia fala tanto daquilo que as pessoas ficam com certo medo e a partir do medo elas agem. Então, a campanha ela tem o valor da conscientização. O problema é que a gente agir só em função de campanha, né? Tanto é que quando a gente lançou essa campanha, inicialmente a ideia era fazer em outubro. Depois a gente deu uma desacelerada na reta final e pensou assim, não, vou dar uma desacelerada agora para que ela seja algo mais constante. Correto. Nesse sentido, há uma diferença entre campanhas esporádicas, de inverno, época de Natal, enfim, e diante das tragédias, para a campanha, por exemplo, de doação de sangue e doação de medula, né? Ela pode ser permanente, né? Pode ser permanente, porque ela é constante, é uma demanda que ela existe em qualquer momento, em qualquer circunstância, né? Vez ou outra, o Hemominas aqui em Belo Horizonte está pedindo doação de sangue. Vez ou outra, não, todo momento ele está pedindo, né? A qualquer momento que você chegar lá, sempre vai precisar. E é engraçado que o banco de sangue está sempre necessitando de doadores, né? Sempre. E a gente não entende porque, às vezes, por exemplo, se tem uma pessoa que está fazendo, precisa de doação de plaquetas, uma pessoa que está com um tratamento avançado de leucemia, ela precisa de tanta transfusão que ela diminui o banco de plaquetas. Uma só pessoa. Então, você precisa fazer um mutirão para poder ir pessoas lá para repor aquilo que uma única pessoa precisou usar. Agora, praticamente toda pessoa pode ser potencialmente um doador de sangue, né? O que impediria uma pessoa de fazê-lo? De ser doador de sangue? Não, tem algumas doenças que não pode, né? Tem questão de peso, tem o peso mínimo, aí tem algumas uma série de questões médicas, para doação de sangue, né? No caso da doação de medula é um pouco mais específico, mas aí o próprio Hemocentro ele orienta tudo isso. Agora, há pessoas que ficam muito assustadas quando se fala em doar a medula, né? Elas têm medo do procedimento, que um ou outro diz que pode ser doloroso, é assim mesmo? Ou é mito? Ai, eu estou sonhando o dia que eu vou poder doar a minha medula. Porque para poder dar o depoimento que não tem problema, né? Mas as pessoas que já doaram, como que funciona? Você, primeira coisa, precisa entrar num cadastro.
E esse cadastro ele é voluntário, né? O cadastro de doadores voluntários de medula óssea. E onde se faz esse cadastro? Isso você tem que procurar o Hemocentro da cidade. No caso aqui em Minas, o Hemominas. Aí você chega lá e fala assim, eu quero fazer o cadastro no Redome. Esse cadastro você tem todos os dados e é coletado um pouquinho de sangue, como se fosse fazer um exame de rotina, e ele vai ser feito uma análise e ele fica num banco para análise. Eles fazem os cruzamentos de dados e percebem se existe a compatibilidade para um possível receptor. Dizem que a probabilidade de encontrar um doador fora do grupo familiar é de 1 em 100 mil. E isso faz com que muita gente desanime, fala assim, eu nunca vou achar. Mas existem muitos relatos, né, de gente que consegue. Depois que você encontra, vamos imaginar, eu fui lá, eu estou lá, já estou cadastrada. Se aparecer, o Redome vai entrar em contato comigo, eu vou fazer exames e vai ser marcado todo o procedimento. Agora, no dia, você faz uma internação, 24 horas internada, toma uma anestesia peridural ou geral, em cada caso, eles retiram o líquido da medula do osso, da bacia, com punção. Esse procedimento demora em torno de 90 minutos. E em 15 dias, o organismo do doador restitui a medula que ele doou. Então, veja bem, normalmente as pessoas dizem assim, doar sangue faz bem ao corpo. Agora, praticar a gratuidade faz bem para a alma. Nossa! O que traz para a gente do ponto de vista psicológico e do ponto de vista espiritual? Olha, a gente está falando aqui do caso de uma doação específica que você pode salvar vidas mesmo, né? Eu fico imaginando que, nesse caso específico, a gente, na campanha, lançou até uma ideia, você pode ser o super-herói de alguém, quer dizer, você pode, de fato, salvar uma vida. Mas pensando um pouco mais ampliado, que não existe só esse ato de gratuidade, né? E são vários atos, até no próprio cotidiano, eu penso que quando a gente faz um ato de gratuidade espontâneo ou voluntário, eu penso que você alarga a sua visão e sai daquele mundo fechado que fica restrito ao seu trabalho, à sua família, aos seus problemas, às suas dívidas, né? E começa a perceber que existem dramas muito mais intensos, muito mais fortes fora, né? Quantas vezes no ambiente familiar a gente se vê reclamando de situações cotidianas e aí você para e pensa assim, nossa, para de reclamar porque eu sou milionário, eu tenho saúde. Olha o drama de um pai e uma mãe com um filho com uma doença dessa. Então você precisa experimentar e tocar na ferida que está fora. Agora, muita gente não sai de si mesmo, não rompe as fronteiras do ego, nem sai do seu mundo para ajudar o outro, talvez por insegurança, né? Porque sair de si significa abraçar o novo, o diferente, e isso acho que gera insegurança na pessoa. Gera insegurança, sai da zona de conforto, né? Vamos falar também de sair da zona de conforto, né? É muito mais confortável ficar vendo as notificações do celular, não é? É muito mais confortável, porque são muitas horas ali, né? Que a gente fica ali com o dedinho ali e tal, e esse tempo não está sendo computado, né? Bom, temos aqui a participação da Vânia de Souza. Ter atitude é essencial. Não adianta falar de amor, gratidão e solidariedade se não se vive, começando dos familiares e partindo para quem precisar. Atos realmente falam muito mais do que palavras. Às vezes eu fico pensando assim, sabe, Ivan? Nós conseguimos pensar muito mais do que verbalizar. Conseguimos falar muito mais do que praticar, né? Então ela coloca uma questão muito interessante, que eu acho que na prática, no exercício da gratuidade, e como de qualquer outra coisa boa, qualquer virtude, a gente deveria estar atento, né? Atos, palavras e atitudes. Ações, né? Testemunho. Ok, Vânia, obrigado pela sua participação. A Alessandra Fabrini diz o seguinte: doação, gratuidade e solidariedade são sentimentos que melhor expressam o respeito pela dignidade humana. Então, ser solidário, doar, dar de si, praticar a gratuidade é respeito à dignidade humana? Claro. Para mim não tem nada que mais nos faz humanos, e aí se fala os humanos, eu logo penso na palavra dignidade, é o sentimento de solidariedade. Tanto é que toda vez que a gente vê um ato que não é de solidariedade, que é de terror, a gente fala assim, gente, é tão desumano, como é que pode a raça humana chegar a ponto de fazer isso? De chegar a atos de terrorismo, atos de barbárie, a gente fala assim, como é que o ser humano pode fazer isso? Então nada é mais humano do que a solidariedade, do que a dignidade de ser bom, de pensar no outro, né? Ok, Alessandro, obrigado pela participação. A Isabel Cris Moura
Diz o seguinte: boa noite, Padre Márcio. Inclusive o senhor tem um primo que se chama Célio, que está precisando de uma caridade de um rim, e eu estou torcendo por ele. Bom, então são dois a torcerem por ele, eu também. Obrigado pela participação. A Shirlene Casseb diz que a gratuidade é uma virtude que somente os verdadeiramente pobres e necessitados podem compreender em profundidade. Bom, Shirlene, quem dizia isso era o Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Ele dizia que o pobre divide, reparte até o último pãozinho que tem. Ou seja, ele reparte a vida, a alegria, o samba, também o pão, a comida e etc. Obrigado pela sua participação. Então, Ivna, me dê alguns exemplos na história da humanidade de pessoas que doaram, que representam verdadeiros exemplos de gratuidade e que merecem, vamos dizer, o nosso reconhecimento e admiração. Vou pegar uma mulher, né? Madre Teresa, Santa Teresa de Calcutá, poderíamos dizer assim, né? Recentemente canonizada. Madre Teresa de Calcutá está aí um exemplo mais contemporâneo de uma mulher que compreendeu que se doando a vida passaria a ter um sentido, né? E eu gosto muito de uma história, ela tem várias histórias, ela tem várias pérolas, né? Mas a que ela se compara a uma gota no oceano, eu acho fantástica, né? Porque quando ela estava para receber o Prêmio Nobel, a indicação do Prêmio Nobel da Paz, perguntou para ela o repórter: mas acredita, madre, que vai conseguir fazer alguma coisa realmente pela humanidade? Eu falei assim: eu sou apenas uma gota, mas se você resolver ser uma gota comigo, seremos duas. Se a sua família resolver, seremos duas, três, e de gota em gota, a gente pode matar a sede de alguém. Então é isso, né? Tá, então o nosso programa está aí para o final. Eu queria te perguntar tanta coisa ainda. Se há mais felicidade em dar do que em receber, enfim. Mas vamos lá ao nosso ping-pong. Vai lá. Vida. Em abundância. Amor. Centro de tudo. Atitude. Ato de coragem. Compaixão. Misericórdia. Medo. Paralisa. Doação. Amor. E na série Pensamentos Conexos eu trago aqui Santa Madre Teresa de Calcutá. O importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. Uma frase, por favor. É isso aí. Ela não podia ter coincidência melhor, né? É ela, a Madre Teresa de Calcutá. Ok, Ivna, obrigado pela sua participação. Volte outras vezes. Obrigada. Tá, mais do que palavras, as ações começam dentro de nós. E são elas que fazem o ser humano ter mais uma chance. E lembre-se, curtidas não salvam vidas, atitude sim. Na próxima semana estaremos de volta com o programa Conexões Espiritualidade Cotidiano, aqui pela TV Horizonte, emissora da Catedral Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.